Muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho, e está começando mais um Boletim Legislativo, sempre com muita informação sobre a Câmara e a nossa cidade. E vamos às notícias de hoje. Olha só, o projeto aprovado na Câmara vai permitir a instalação de casinhas e comedouros para pets comunitários, que são aqueles animais sem dono adotados pelos vizinhos ou então pelo comércio. Pesquisa aponta aumento no número de trabalhadores que dependem do uso de antidepressivos. Vamos reforçar a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Relatório internacional coloca algumas cidades de São Paulo em alerta sobre os níveis de poluição. Osasco é a segunda mais poluída do país e vamos saber como está a situação de São José dos Campos. E não parou por aí, viu? Tem mais notícias. E olha só, a gente começa mostrando para você que a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao empresário libanês John Curry. John é dono de uma rede de supermercados aqui em São José que gera cerca de 280 postos de trabalho. Com uma história de superação e amor pela cidade, a honraria vem reconhecer o trabalho do homenageado. Em sessão solene realizada no plenário, a Câmara Municipal concedeu a John Munir Curry o título de cidadão joseense. A honraria é uma forma de reconhecer o papel relevante do empresário que contribui com o desenvolvimento do município nas áreas social e econômica. John Curry é proprietário de uma rede de supermercados responsável pela geração de empregos em várias regiões da cidade. Nascido no Líbano, o homenageado veio com a família para o Brasil em 1954 e, em 2010, escolheu São José dos Campos para viver. O filho do empresário falou sobre o exemplo de vida do pai e agradeceu a homenagem. Tudo isso é de muito orgulho para nós e para a nossa empresa. Então, queria agradecer a todo mundo hoje por isso. Obrigado. E agora eu te convido para acompanhar o nosso quadro diário aqui do Boletim, a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho abertas no PAT. Para você que está na luta por uma recolocação, é só ficar de olho nas oportunidades e uma boa sorte. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajustador mecânico, analista de negócios, arte finalista, desenhista técnico de artes gráficas, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem para home care, auxiliar de feirante, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de vidraceiro, barista, caixa de loja, caseiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, cozinheiro, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico, encanador industrial, funileiro de automóveis, gerente de bar e lanchonete, gerente de farmácia, gerente de vendas, instalador de sistemas fotovoltaicos, instalador de som e acessórios de veículos, manicure e pedicure, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador de veículos para reparação, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de estação de tratamento de água e efluentes, operador de telemarketing, projetista de imóveis, supervisor administrativo, trabalhador para a fabricação de artefatos de cimento, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você conhece ou já viu aqueles cachorrinhos de rua, sem dono, mas que ganham o coração dos moradores ou então de um comércio? Pois é, um projeto aprovado na Câmara vai garantir mais cuidado e proteção para esses pets. A ideia é colocar casinhas e comedouros em praças, terrenos e até mesmo em frente a residências para acolher esses animais da comunidade. A lei prevê uma série de regras para a instalação dos abrigos e até mesmo a responsabilidade dos moradores, como a gente te mostra agora. As ruas do bairro Santa Júlia, em São José dos Campos, são a casa da cachorrinha amarela.
Os cuidados dela, como água e alimentação, ficam por conta da solidariedade dos moradores dos arredores, como a Patrícia. Cuidados diários são água, né? A ração. Dificilmente assim um cachorro que está na rua, ele aceita a ração, às vezes vem com uma comidinha, um restinho de marmita, são que eles são apaixonados, né? Mas os cuidados diários é estar olhando o animal na rua, para ver se não está sofrendo maus tratos. A Amarela costuma ficar bastante nesse terreno. A vizinhança até chegou a colocar uma casinha de cachorro bem ali onde ela está deitada, mas o abrigo desapareceu. Além de ter que driblar o frio, a chuva, a falta de alimento, os animais de rua ainda têm que lidar com outro risco, os maus tratos. Um animal na rua, ele está vulnerável, né? Então ele se sente acuado e qualquer situação assim que ele se sinta medo, ele vai avançar por proteção, né? Então a população tem que entender é isso, não maltratar. A vulnerabilidade dos chamados pets comunitários foi tema até mesmo de um projeto aprovado na Câmara. O texto autoriza a instalação de casinhas e comedouros em praças, entidades, empresas e terrenos públicos, desde que haja consentimento da autoridade competente. A instalação também poderá ser feita em terrenos privados e na frente de residências, contanto que o proprietário concorde e que não haja transtorno para a vizinhança. Além de autorizar, a matéria proíbe a retirada da casinha ou do comedouro sem a autorização dos moradores ou dos órgãos de fiscalização. Para a veterinária Letícia Estela, a iniciativa é uma forma de proteção aos bichinhos. Esse projeto é muito bacana porque visa justamente a gente minimizar esses problemas, né? Infelizmente, os animais de rua vêm cada vez mais crescendo, isso é um problema recorrente, infelizmente, mas tendo alguém que cuide ali deles, a gente pode evitar que esses animais, por exemplo, fiquem doentes, acabem brigando com outros animais, fugindo, sendo atropelados, transmitam doenças para os seres humanos. O projeto ainda prevê o cadastro das pessoas que cuidam do animal como tutores provisórios, que deverão ser responsáveis pelas despesas e pelos cuidados de higiene, saúde e alimentação. Essa designação também deve impulsionar a castração, importante para conter a população de animais de rua e prevenir doenças. A gente evita que esses animais venham a ter tumores, as fêmeas, por exemplo, venham a ter piometra, que é uma infecção no útero, e aí a gente precisa castrar às pressas. E fora essa procriação, né, principalmente igual se a gente falar de gato, né, que o ciclo da gata é muito curto, então as gatas vivem ali no cio, né, então é realmente um ciclo sem fim, né? Se a gente realmente não fizer esses protocolos, né, de castração. Para a Patrícia, que cuida diariamente de animais de rua, o projeto de lei colabora com a proteção e o bem-estar e deve ser acompanhado de conscientização. É uma lei bem apresentada, desde que conscientize a população a não estar roubando, a roubarem as casinhas, né? Deixar para o animalzinho ali que precisa, que não tem um lar, que não tem uma família, né? E para a pessoa também que cuide, ficar mais tranquila também, sabendo que pode estar ajudando mais animais. E vamos para o tema da saúde, te ajudar com dicas importantes para você cuidar do seu bem-estar e prevenir doenças? Esse assunto a gente aborda toda terça no quadro Pílulas de Saúde. São doses de informação que vão te ajudar a viver melhor e mais saudável. Olá, eu sou a doutora Tatiana Camargo, eu sou alergista e imunologista. E a dica de hoje é, para você que tem uma alergia ou uma intolerância alimentar, sempre é importante leitura de rótulos. É importante a gente observar qual é aquele alimento, o que está sendo utilizado, se tem contaminações ou possíveis alimentos alergênicos que pode estar prejudicando a sua dieta. E pessoal, a saúde mental tem sido um ponto fundamental na busca pelo bem-estar, não é mesmo? Só que a gente sabe que muitos fatores podem afetar o nosso emocional e um deles é o trabalho. Olha só esse dado. Uma pesquisa mostrou que o uso de antidepressivos entre trabalhadores brasileiros aumentou no país no primeiro semestre deste ano. Problemas como depressão, burnout, ansiedade têm se tornado mais comuns no meio corporativo e são uma das principais causas de afastamento.
Um passo de cada vez. Só assim a Daniele conseguiu caminhar e encontrar o equilíbrio pessoal e profissional. Há pouco tempo, a sobrecarga, a pressão e a falta de comunicação no trabalho transformaram a vida dela. Não tinha aquela vontade de trabalhar, né? Comum, acordava, já era um pesar. E trabalhar, às vezes a gente tinha crise de choro, né? Tanto no trabalho também, mas em casa também, só levantar já era um pesar. Eu tinha uma filha, né? Então não tinha qualidade nem de vida para ela e eu não tinha qualidade de vida também nessa época. Então era muito exaustivo. A Daniele procurou ajuda psiquiátrica. Veio então o diagnóstico: burnout. É um baque, mas eu falei assim, não, eu preciso melhorar porque não está normal, eu não estou vivendo, né? Então eu preciso aceitar o tratamento, aceitar a medicação, porque eu preciso melhorar dessa situação que eu me encontro, né? Essa realidade é cada vez mais presente no dia a dia. O uso de antidepressivos entre empregados no Brasil aumentou 12% nos primeiros 3 meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Os trabalhadores com idades entre 39 e 43 anos representam a maior parte, 19,8%. Na sequência, um público um pouco mais experiente. Pessoas com idades entre 44 e 48 anos são 16,5% do total. Esse psicanalista explica que os antidepressivos são receitados para diversos diagnósticos diferentes, o que torna o cenário ainda mais complexo. O diagnóstico é muito importante. Para você falar que uma pessoa está deprimida, a pessoa ela tem que estar sentindo, né, tem que ter alguns sintomas. O que é o quadro depressivo? Então, a pessoa se sente triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, ela perde a energia, né, ela fica apática. Isso por pelo menos 2 semanas seguidas, a maior parte do tempo, e isso gerando um sofrimento grande para a pessoa, junto com um prejuízo funcional. Então, o que é um prejuízo funcional? Ela fazia determinadas coisas e deixa de fazer coisas que ela fazia normalmente. Os números acentuam um quadro que se agrava a cada dia. Hoje, o Brasil tem a maior prevalência de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. 5,8% da população brasileira sofrem da doença. O número é o equivalente a 11.700.000 pessoas. Diante disso, o mercado procura alternativas. O número de organizações abertas à questão da saúde mental é crescente no país. Isso inclui fomentar uma cultura de cuidado e controle do estresse e também promover atividades físicas, sociais e de lazer. Mas medicamentos e novas medidas de cuidado não terão efeito em ambientes de trabalho desestimulantes. Essa psicóloga organizacional explica que a empresa tem papel crucial na manutenção da saúde mental do funcionário e deve adotar posturas de acolhimento. Respeitar, né, e manter a qualidade de vida do profissional. Ele trabalha 8 horas, tem 8 horas para descansar e tem as outras 8 horas para ele ir numa academia, para ele fazer um esporte, para ele viajar, estudar, né, para que a mente dele, né, consiga trabalhar, porque o cérebro é uma máquina. Então, se você usá-lo de uma forma correta, você não vai precisar de tomar psicotrópicos. A psicóloga ainda explica que as medidas para a solução dos problemas no ambiente profissional não podem se limitar a ferramentas de assistência emocional imediata, que são encaradas como medidas paliativas. Que a empresa ela se intitula que cuida da saúde do profissional, né? Eu visito muitas empresas, mas ela não coloca um profissional de saúde para fazer isso. Lá dentro não tem psicólogos, lá dentro tem no máximo o médico do trabalho. E aí o RH ou contrata um site, né, uma plataforma de saúde mental. Né? O ser humano precisa de interação. Quem já viveu essa realidade sabe o quanto é importante encontrar a saída. A gente é mais importante que o emprego, né? Que outros empregos vão surgir, quando a gente é competente, é capacitado, qualificado, outras oportunidades vão surgir e que tem momentos da nossa vida e coisas que a gente não vai viver depois, como, né, ver um filho crescer, estar mais próximo da família e a gente colocar cada coisa no seu lugar, né, o trabalho no seu lugar
mas saber que eu sou importante, a minha família tem um valor também, né? A criação da minha filha. E além do estresse no trabalho e a pressão da rotina corrida, sabe o que também pode afetar o nosso emocional? O clima. Isso mesmo, é o chamado transtorno afetivo sazonal. Para algumas pessoas, os dias mais frios e nublados muitas vezes levam a um desânimo que pode desencadear para uma depressão. Isso é comum em países muito frios, mas nós brasileiros não estamos isentos não, viu? Quem traz para a gente informações sobre esse tema é o repórter João Delfino, que está aqui na tela. João, boa tarde, explica para a gente. Oi, Guerra, boa tarde para você e para quem está com a gente aqui no Boletim Legislativo. A gente acabou de ver sobre o aumento do consumo de antidepressivos, né, pelos trabalhadores brasileiros, e o tempo, né, a temperatura, o clima, isso também pode afetar o sistema emocional, pode causar um subtipo de depressão, que é a depressão sazonal. Para isso eu estou aqui com a Martina, ela é psicóloga, vai falar para a gente sobre a depressão sazonal. Martina, boa tarde para você. Então fala pra gente, né, esse nome. Quando a gente fala depressão sazonal, a gente está falando do quê? Boa tarde. A depressão sazonal é um transtorno afetivo, um subtipo da depressão que ela está relacionada com a mudança climática. Então, com a diminuição da temperatura, ela acontece mais no outono e no inverno. Ela está relacionada diretamente com o frio, certo? É a falta do sol. O que é? Qual o clima que causa essa depressão sazonal? Exatamente. É o inverno, né, o tempo frio, mas mais especificamente a falta de exposição solar. Então, a gente tem menos tempo de luz no inverno, então a gente fica mais dentro de casa, mais dentro do escritório, e aí essa baixa de exposição solar acaba causando esse transtorno. É possível eu desenvolver depressão sazonal, mas não a depressão? Como distinguir qual tipo ou subtipo de depressão eu estou enfrentando naquele momento? Sim, a depressão sazonal ela dura o tempo, né, o período de frio. O inverno, terminou o inverno, começou a primavera, verão, ela costuma melhorar, né, a pessoa volta a seus hábitos, a sua rotina. Se a depressão não melhora nesse retorno do verão, do aumento da temperatura, daí é aconselhável a pessoa pesquisar, procurar saber, né, se realmente é isso ou se é um outro tipo de depressão. E só para a gente fechar, o que fazer, né, Martina, para a gente não desenvolver uma depressão sazonal, uma pessoa que não gosta desse período de mais frio, né, é manter os hábitos, o que fazer? Sim, manter os hábitos, né, manter sua rotina, procurar fazer atividades físicas, se expor à luz solar, né, por menor que seja, mas 15, 20 minutinhos de exposição solar sem protetor solar. E procurar também tratar das suas emoções, e fazer terapia, procurar uma atividade externa, procurar manter as amizades, as relações sociais, manter seus hábitos, a sua rotina. Então, obrigado, Martina, pelas informações. Informações importantes, né, Guerra? Às vezes aquele dia amanhece cinzento, fechado, e a gente fala que dia triste, né? Outro dia amanheceu triste. Às vezes pode fazer sentido. Então, procurar ajuda se você não gosta, se você se sente mal com esse tipo de clima, se você pode desenvolver essa depressão sazonal, procurar então as ajudas e seguir as orientações que a psicóloga Martina deu aqui pra gente. Volto com você no estúdio. Obrigado, viu, João, pelas informações. Então, pessoal, fiquem atentos, viu? Em alguns sinais que o João mostrou para a gente, procure sempre um especialista. E agora a gente vai para a nossa previsão do tempo, saber como fica o tempo na tarde desta terça-feira e também amanhã. Terça-feira de sol entre nuvens durante todo o dia. O tempo aberto se intercala com períodos nublados, mas há pouca chance de chover. A máxima esperada para hoje é de 24 graus e a mínima de 12. Amanhã, quarta-feira, apesar de muitas nuvens encobrindo o céu durante a maior parte do dia, há também pouca possibilidade de chuva. A máxima prevista é de 24 graus e a mínima de 14. E a gente está em período de férias, mas o aprendizado nunca para. E é sempre bom lembrar que a Câmara tem um programa dedicado para receber alunos e pessoas de qualquer idade para fazer uma visita aqui no Legislativo. O Visite a Câmara é uma forma de aproximar a população do trabalho dos vereadores e de mostrar de perto como é o funcionamento do Poder Legislativo. Legal, né? Só no primeiro semestre, mais de 400 pessoas participaram do programa e a repórter Isabela Cunha mostra para a gente. Dá só uma olhada na animação e interesse dessa galerinha. E aqui no Legislativo, esses alunos são os nossos convidados. E eles vieram participar do programa Visite a Câmara e ver de perto como é o trabalho de um vereador.
E só no primeiro semestre desse ano foram mais de 400 inscritos e visitas de muito aprendizado. O hall da Câmara é um dos pontos de partida do programa e para quem chega já tem atividade, viu? Aqui no Memorial Legislativo você encontra um pouco da história do passado da Câmara e da cidade. E também a lista dos ex-presidentes do Legislativo. É muita história, viu? O passeio continua por cada cantinho do prédio. Os visitantes conhecem os gabinetes, a sala de transmissão da TV e alguns setores administrativos até chegar ao ponto-chave, o plenário. E é aqui que os vereadores se reúnem para votar projetos e debater sobre a cidade, que quem participa do programa tem um momento frente a frente com um dos 21 parlamentares, podendo tirar suas dúvidas sobre o Legislativo e também para conhecer o trabalho de cada vereador. Vários alunos participaram dessa sabatina. E não é só alunos não, viu? Neste semestre, uma edição do programa recebeu a visita ilustre de idosos. E alguns estiveram pela primeira vez em uma Câmara Municipal. Um verdadeiro exemplo de cidadania. E se você também quiser participar, é só se inscrever pelo e-mail. Visite a Câmara câmara.sjc.sp.gov.br. O programa é aberto para escolas públicas e particulares, associações, entidades e outras instituições. E olha só, no site da Câmara também está disponível um passo a passo. Então, agende a sua visita e um ótimo aprendizado! E vamos reforçar o passo a passo para se inscrever no programa? É só entrar em contato com o nosso Departamento de Assessoria de Relações Institucionais pelo e-mail visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Aí é só esperar para a nossa equipe responsável, viu? Que ela vai entrar em contato e passar todos os detalhes. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta a partir das 2 horas da tarde. Anota aí o endereço das nossas redes sociais, o @tvcâmara_sjc, que está aparecendo aqui na tela. Ele vale para o Instagram, para o Facebook e também para o YouTube. Um grande abraço para você. Até mais.